10 cuidados que você pode ter com o seu relógio, tá? Vamos lá, vamos começar então. Primeira coisa, não molhe o seu relógio. Ah, mas o meu relógio é prova d'água, eu vou molhar meu relógio. Não tem problema, pode molhar, só que quanto mais você evitar de molhar o relógio, maior a longevidade que o seu relógio vai ter, né? Por que vai ser maior a longevidade se você não molhar o relógio? Bom, vamos começar por partes. Primeiramente, quando a gente fala em molhar, evitar de molhar o relógio, tá? Geralmente a pessoa vai fazer o que com a água, né? Ou vai lavar a mão, vai lavar a louça, vai tomar banho, né? E isso tudo, você não usa somente água, né? Você utiliza shampoo, você usa sabonete, você usa, em alguns casos, alguns produtos até químicos, né? Como água sanitária, coisas assim. E isso tudo, acrescido ao cloro que tem na água, pode, não de imediato, mas ao longo do tempo, ir danificando as borrachas de vedação, certo? Então, molhar um relógio, pode-se molhar o relógio? Pode, tá? Porém, quanto mais você evitar de molhar o relógio, maior a longevidade do seu relógio. Para que você botar o relógio num estresse desnecessário? Esse que é o lema que eu sempre digo. Para que colocar o relógio no estresse desnecessário? E a grande maioria das dicas que eu vou dar é justamente esse o ponto de vista. Evitar esse estresse desnecessário. Não estou dizendo, por exemplo, você está na beira de uma piscina, cai uma criança lá dentro. Não, deixa eu tirar o relógio. Não, você vai pular dentro da água para tirar a criança. Não tem o que falar, certo? Só que, se você estiver na beira da piscina, por que você vai pular com o relógio dentro da piscina se você pode tirar o relógio para pular? Né? Então, essa que é a diferença. Tá ok? Vamos lá. Então, evitar de molhar é a primeira dica que eu vou deixar para vocês, para ter uma longevidade maior, para cuidar melhor do seu relógio. Segunda dica, tombos e choques, né? Então, se você evitar de levar tombo com o relógio, não vai quebrar o vidro, né? Nós não vamos ter problemas de bater a coroa, né? Para quem não sabe, a coroa é esse botão onde a gente ajusta as horas aqui, tá? Esse aqui é o ponto mais sensível do relógio. Não é o vidro não, o vidro não é tão sensível. Aqui é o ponto mais sensível do relógio. Por que a coroa é o ponto mais sensível do relógio? Para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês terem uma ideia, a bucha com a coroa ali tem que ter um encaixe perfeito, tá? A borracha ajuda e tudo mais, mas eles têm que ter um encaixe perfeito. A partir do momento que você dá uma pancada aqui, certo? Uma pancada aqui, ele pode entortar alguns microns, alguns milésimos de milímetro ali, e isso pode danificar, e numa pressão, uma pressão maior na água, ele pode entrar água. Então, é bom evitar, quanto mais você puder evitar tombos, né, e coisas parecidas assim, ajuda bastante, tá? Um fato interessante também não é só tombo, tá? Eu tenho percebido bastante as pessoas, quando vão colocar o relógio, esse relógio é mais fácil, você pode colocar ali, assim que não vai ter problema nenhum, né? Mas tem alguns relógios, eu vou pegar um aqui só para mostrar para vocês. Tem alguns relógios, como esse, por exemplo, tá? Você pega um relógio igual a esse, e a pessoa, né? Ela não quer colocar o relógio assim, ela quer colocar ele assim. Ele põe ele assim. E aí, o que acontece? A coroa tá para cá. Na hora que você bate na mesa, pode machucar a coroa. Então, evitar de fazer isso. Se você for colocar na mesa, sempre coloque ele nessa posição, ou então coloque ele com a coroa para baixo. Para baixo, para cima. A coroa para cima. Tá? Evitaria um choque aqui embaixo, evitando esse choque, com certeza vai evitar transtornos futuros, certo? Então, por isso mesmo, é interessante você sempre, na hora de cuidar, colocar o relógio, né? Sempre coloque lá, coloque com a coroa para cima, tudo mais, para evitar choques, né? Para evitar batidas, né? Evitar tombos também no relógio, isso vai acabar estragando muito. Uma dica muito sincera é isso, principalmente para quem tem relógio pesado. Você que tem relógio Invicta, colocar a coroa para baixo, colocou é para estragar, tá? O Netuno também, o Netuno é muito pesado também. Se você coloca ele com a coroa para baixo, a facilidade dele amassar a coroa e estragar a coroa é quase 90%, vamos colocar assim, é alto, é muito alto a chance de você estragar o relógio por conta disso.
O Poseidon também, o Poseidon antigo era muito fácil, o Poseidon era muito mais pesado. Hoje o Poseidon é mais leve, mas os Poseidões de 2014, eles são pesados. Então você coloca a coroa para baixo, isso pode danificar a coroa também, tá? Vamos para o número 3. O número 3 é magnetismo. Magnetismo, mas o meu relógio é antimagnético. As pessoas sempre utilizam esse termo. Meu relógio é antimagnético. Porém, qualquer campo magnético pode prejudicar a mola do relógio, tá? Isso aí, diferente dele ser antimagnético ou não, tá? Em maior ou menor grau, mas pode danificar sim, tá? Então, evitar de deixar ele na frente da televisão, porque a televisão, as caixas de som da televisão são muito potentes. Evitar de deixar perto de micro-ondas, né? Geladeira, perto de qualquer instrumento eletrônico, é muito bom. Então, se você vai ter um lugar para guardar os seus relógios, procure um local longe de aparelhos eletrônicos. Isso vai ajudar bastante também, diminuir o campo magnético ali em volta do relógio, certo? Então, o magnetismo também é uma preocupação para você, tá? Outra coisa, a temperatura também. Então, vamos lá, esse é o número 4, né? A temperatura também é importantíssimo você cuidar da temperatura. Então, por exemplo, se você tem um local para guardar os relógios, ele fica num quarto muito quente, eu desaconselho você utilizar esse quarto, tá? Então, se você tem algum lugar, por exemplo, tem algumas pessoas que guardam o relógio dentro do carro, né? Imagina você deixar o relógio dentro do carro, debaixo do sol, né? Dentro do carro, para você ter uma ideia, a temperatura fica exorbitante quando você deixa ele debaixo do sol, principalmente do sol entre meio-dia até 2, 3 horas da tarde. Aquilo ali fica um forno, tá? Que é quase um forno, dá para quase assar um pão ali dentro, mais ou menos, tá? Tão quente que ele fica. Então, evitar de deixar dentro do carro o relógio também ajuda bastante. Por que que isso ajuda? Porque apesar do relógio ele ser todo em aço, ou às vezes tem algumas peças, hoje já não tem tantas peças, o vidro já não é mais de plástico e tudo mais, mas assim, o calor intenso pode prejudicar o relógio sim, tá? Então ele pode ajudar a ressecar as borrachas, ele pode ajudar até mesmo a danificar algumas peças internas por conta do calor, tá? Porque o ferro, ele age em cima do calor, né? Então, vocês sabem que os trilhos do trem, por exemplo, eles são afastados um pouquinho, por quê? Porque você sabe que o ferro, ele dilata, e a mesma coisa acontece com o calor. Se o calor for muito intenso, ele pode dilatar e pode acabar até estragando o relógio por conta disso. Certo? Vamos para o número 5, manter o relógio sempre limpo. Como assim manter o relógio sempre limpo? Você vai pegar, a hora que você chega em casa, você chega da rua, né, você vai tirar o seu relógio do pulso. Você vai tirar o seu relógio do pulso, não tire do pulso, simplesmente deixa ali. Você vai pegar o seu relógio antes de guardá-lo, tá? Pega um paninho, pega uma toalhinha e seque ele, tá? Principalmente você que veio da rua, tá todo suado e tudo mais. Por quê? No caso, por exemplo, de um relógio igual a esse, dourado, tá? Se você deixar ele coberto de suor, com certeza a corrosão da parte do dourado vai ser muito mais rápida. Então, o interessante é você deixar ele sempre limpo, tá? Antes de guardar, tá? Se for uma pulseira de couro, por exemplo, você tiver com a pele suada e a pulseira for de couro, isso pode pegar fungos na pulseira de couro. Se o seu relógio for com uma pulseira de metal, por exemplo, ele vai danificar o metal. Por quê? Porque o suor é altamente oxidante, então ele vai oxidar a pulseira com mais rapidez. Então, isso também é interessante, você manter o relógio sempre limpo antes de guardar, tá ok? Vamos continuar aqui. Quantos foi que eu falei? Evitar água, 2, tombos, 3, magnetismo, 4, temperatura 4, manter limpo, 5, 6. Número 6, tomar cuidado com os pinos dos relógios, tá? Pinos de relógio, os pinos do relógio, principalmente esses pinos que ficam aqui, tá? Vocês podem olhar, se você vê que ele tá muito preto, tá? A hora que você olhar, você vê que ele tá jogando demais, peça para trocar o pino,
tá? Você vai gastar lá R$5, R$10, eu sei lá quanto custa o pino na tua cidade, mas não vai ser um valor muito exorbitante. Você vai e troca os pinos do relógio, pelo menos você vai ter segurança que está com pinos novos, tá? Então é interessante, mas também, igual eu falei, eu falo sempre para as pessoas, vá sempre num relojoeiro de confiança, tá? Se você não tem relojoeiro de confiança, quer fazer por conta mesmo, tenha sempre os pinos de substituição na sua casa, tá ok? Não tenha medo de ter os pinos em casa, porque é um artigo que você vai utilizar sempre, ok? Vamos continuar a próxima aqui. Na hora de guardar os relógios, tá? Na hora de guardar, nós falamos para não deixar num lugar muito quente, também falamos para deixar num lugar limpo, longe de magnetismo. Agora, onde é que eu vou guardar esse relógio então? Primeira coisa, na hora que você for escolher o local para guardar, ele tem que ser um local seco, um local arejado e um local iluminado. Ah, mas por que iluminado? Vamos lá então, agora eu vou explicar o porquê o iluminado também. Tá? O local seco e arejado tá fácil de descobrir, né? O local seco, porque se for um local muito úmido, ele pode gerar bolor. Isso aí não é nada legal para quem tem relógio, tá? Não é nada legal para quem tem relógio bolor, certo? Se você deixar num lugar muito abafado, isso vai gerar uma temperatura alta, isso não é legal também para quem tem relógio, certo? E por que iluminado? Nem que seja luz ambiente, tem que ter porquê. Hoje em dia nós temos os relógios que são chamados relógios solar, tá? O relógio EcoDrive, relógio solar seco. Então esses relógios solar, eles não foram feitos para ficar no escuro, tá? Ele tem uma bateria para suportar até 6 meses, de até 6 meses a carga da bateria, uma vez carregado, certo? O problema é o seguinte, se você deixar ele em local escuro, tá? Isso pode zerar a bateria. Se zerar a bateria, provavelmente você vai ter que levar para uma assistência técnica para que eles possam, então, recomeçar a carga do relógio. Então, isso é interessante você nunca deixar em local escuro, porque uma vez que você deixar em local escuro, isso vai fazer com que o relógio pare. O relógio parando, isso vai dar um problema sério para você. Então, evite de deixar os relógios também em local escuro, principalmente se você tiver relógios solar, tá? Outra coisa também, porque se você deixa o relógio em local escuro, você vai ficar fora do seu campo de visão. Ficando fora do seu campo de visão também, tá? Você não vai perceber alterações como o relógio quartzo está parado. Se o relógio quartzo estiver parado, pode danificar também. Então, isso tudo vai variar. Então, uma ótima condição é você deixar em local seco, arejado e iluminado, pelo menos luz ambiente, ok? Vamos continuar aqui. O relógio quartzo, agora eu vou falar novamente dos quartzos, né? Os quartzos, por favor, não deixe ele parado, tá? Ah, mas o relógio parou, então eu deixei na gaveta e tal. O grande problema não é o relógio estar parado, é a qualidade da bateria que está dentro, tá? E provavelmente também a temperatura que ele pode estar dentro do ambiente que você deixa. Então isso pode prejudicar bastante, tá? O relógio quartzo parado, então imagine-se o seguinte, a bateria, tá? A bateria, ele é um recipiente onde você acumula energia dentro. E na hora que acumula energia, existe uma certa vibração lá dentro da bateria, certo? A partir do momento que a carga se esvai, acaba com a carga, então esse líquido que está ali dentro, ele já não tem mais esse potencial de vibração. O que acontece? Ele tende a vazar. E uma vez vazando esse líquido que tem lá dentro, o que vai acontecer? Ele pode danificar a placa, pode danificar os contatos da pilha, né? Então, quantas vezes quem já não abriu um relógio de parede ou abriu algum rádio, algum produto eletrônico para tirar a pilha e está tudo verde? Então, é a pilha que vazou e acaba oxidando tudo em volta. E oxidando uma vez tudo em volta, o que vai acontecer? Vai estragar o seu relógio. Então, é justamente isso. Então, relógio quartzo, se você vai deixar parado o relógio quartzo, então, por favor, leva no relojeiro, tira a pilha. Fala para ela, tira a pilha. Não vou usar o relógio mesmo, tira a pilha, vai ficar sem pilha. Deixa ele sem a pilha, que é muito melhor deixar ele sem a pilha do que ele parado com a pilha dentro. Então, é um caso interessante que você vai ter que fazer. Tá? Então, é um cuidado extra para quem tem relógio quartzo. Ok? E agora, os dois últimos itens é uma questão que perguntam muito para mim. Manutenção preventiva ou corretiva, tá?
A manutenção preventiva, tá? Você só vai conseguir determinar com exatidão o tempo, tá? A partir do momento que você já tiver um certo know-how em termos de conhecimento de urologia, tá? Por quê? Porque se você tiver um relógio, tá? Eu uso esse relógio todos os dias. Eu sei que ele adianta 10 segundos por dia, tá? Tô colocando uma suposição bem fácil, tá? A partir do momento que eu vejo que ele, ao invés de ele adiantar 10 segundos, ele atrasou 2 segundos, ou atrasou 10 segundos, opa, tem um problema, tá? Então, melhor eu levar para arrumar. 10 segundos é algum problema? Para as horas, não é problema. Mas existe alguma coisa errada. Houve uma quebra brusca de padrão, né? Ele vinha adiantando 10 segundos por dia. De repente, ele atrasou 10 segundos. No dia seguinte, ele atrasou mais 10 segundos. Opa, ele estava adiantando, agora está atrasando. Então, eu preciso fazer essa manutenção. Por que eu preciso fazer essa manutenção? Porque tem alguma coisa errada com o relógio. O relógio, ele segue um padrão, tá? Então, todo relógio automático segue um padrão. A partir do momento que o padrão é quebrado, é a hora de você levar para fazer uma manutenção. Indiferente do relógio estar funcionando exatamente ainda. Então, isso exige um pouquinho de conhecimento de urologia para você poder analisar dessa maneira, em termos de relógios de prevenção preventiva, tá? Agora, em questão de corretiva é fácil, né? Parou, leva para o relojoeiro para arrumar, é só isso. Agora, a preventiva também, algumas fábricas determinam que você leve de em torno de 3 a 5 anos. Entre 3 a 5 anos você leve para fazer uma manutenção de relógio, certo? Mas isso porque a fábrica coloca que você está usando ele por 3 anos consecutivos. 3 anos consecutivos, sempre tirado do uso. E hoje não é uma realidade para a grande maioria que vocês estão aí do outro lado. A realidade de vocês é vocês utilizarem, às vezes, o relógio 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes, uma vez por mês, certo? Então, isso exige uma conta extra para você fazer, para você levar ele para fazer uma manutenção ou não. Tá? Então, isso é interessante você analisar o uso do seu relógio. Se o seu relógio está sendo usado diariamente, sim, de 3 a 5 anos você leva para consertar, né? Para fazer uma manutenção. Um fato interessante, tá? Se você estiver usando ele em situação extrema, tá? Em vez de 3 a 5 anos, de 2 a 3 anos você tem que levar o relógio. Entre 2 a 3 anos tem que levar o relógio para uma manutenção preventiva. Mas por quê? Tá? Vamos lá. Alguns fatos que acontecem quando você está usando ele em condições extremas, tá? Por exemplo, se você gosta de fazer trilhas, para quem gosta de fazer trilha de moto, trilha de bicicleta, tá? Isso aí ou para quem usa ele trabalhando na agricultura, né? Nos tratores, se você sobe no trator e vai lá e está dirigindo o trator, caminhoneiro também, tá? O que é que acontece com essas pessoas? A trepidação é acima do normal, tá? Então, quando você pega um caminhão lá, hoje em dia nem tanto, mas antigamente era muito mais. Você pegava um caminhão e ele fica assim, né? Tremendo. Por que tremendo? Porque quando a estrada é ruim, muitas vezes você está fazendo manobrando um caminhão, acaba trepidando muito mais. Então, isso aí acaba... o que isso gera para dentro do relógio quando você está... Quando existe uma alta trepidação do relógio, tá? Os parafusos vão começar a se afrouxar, tá? Você está lá você gosta de fazer trilha de bicicleta, você gosta de fazer trilha de moto, então você vai estar lá com a moto ou com a bicicleta trepidando também. Então isso vai gerar uma trepidação excessiva no relógio, certo? Então é necessário que você faça uma manutenção um pouquinho mais rápida. Por que um pouquinho mais rápido? Para reapertar esses parafusos. Reapertando esses parafusos, não vai haver quebra das peças. Então, é justamente esse o problema. Então, dependendo, se você usa, por exemplo, é o seu ofício dirigir caminhão, é o seu ofício dirigir trator, e a trepidação é muito intensa, talvez seja o caso de você levar, às vezes, até 1 ano e meio, 2 anos, você levar o relógio para fazer um reaperto desses parafusos, ok? E é lógico também, na hora que você for fazer o reaperto, aproveita, troca os pinos e tudo mais, que eu já falei ali na frente, ali para trás, né? E para finalizar, eu vou dizer para você, sempre que você levar o relógio para fazer um reparo, tá? Sempre quando você levar o relógio para fazer um reparo, peça para o seu relojoeiro, tá?
fazer uma análise das borrachas de vedação. Tá? Se você tem alguma dúvida quanto à análise, peça para fazer um teste de pressão. Tá? Uma análise das borrachas, o que é? Verificar se a borracha não está ressecada. Aí como é que ele verifica isso? Uma vez tirada a borracha, uma vez retirada a borracha, se ela laceou e ficou maior do que é o círculo, tem que ser trocada a borracha. Se ela está dura o suficiente para não dobrar, também tem que ser trocada a borracha. A borracha tem que estar maleável, macia, tá? E bem lubrificada. Isso aí é bem interessante você ter isso na tua cabeça na hora que for exigir a troca da vedação. Ela tem que estar bem feita. E se porventura você tem alguma dúvida quanto a isso, peça para fazer o teste de vedação. Tá? Como é que é feito o teste de vedação? O teste de vedação tem uma máquina de pressão que eles colocam um relógio dentro, coloque-se a pressão ali dentro e imerge o relógio dentro para ver se está entrando água ou não. Esse que é o teste de pressão. E aí por ali a gente consegue descobrir por onde que está entrando água e se estiver entrando água, né? Então isso aí é interessante se você tem um ótimo relógio e quer que ele continue sendo prova d'água. Então é interessante você fazer esse teste de pressão. Se na tua cidade não tem ninguém que faça esse tipo de serviço de teste de pressão, solicite, veja no raio, né, da sua cidade ali, que provavelmente deve ter alguém que o faça, tá? Isso aí vai ser muito interessante para que você tenha uma ótima longevidade do seu relógio. Valeu? Pessoal, eu estou falando aqui há mais de 20 minutos aqui sobre manutenção de relógio, sobre cuidados com o relógio. Eu vi que por um tempo vocês pararam, não escreveram mais nada ali nos comentários, eu até fiquei preocupado, mas eu vi que ninguém fugiu, tá todo mundo aqui ainda me escutando, então eu fico muito contente de vocês estarem aqui escutando, e é legal a gente bater um papo sobre manutenção de relógios. Então vamos lá. Então eu vou repetir os 10 itens que eu elaborei, tá? Pode ter muito mais, é lógico que pode ter, tá? Evitar água, evitar tombos e choques, evitar o magnetismo, evitar altas temperaturas ou baixas temperaturas também, manter o relógio sempre limpo, a troca dos pinos, né? Guardar em local com luz ambiente, seco e arejado, tá? Relógio quartzo, ou põe ele para funcionar ou tira a pilha dele, tá? Fazer a manutenção preventiva do relógio ou corretiva, certo? E não se esquecer sempre de fazer o teste de vedação. Esses são os 10 itens que eu listei aqui que podem te ajudar bastante na hora de cuidar do seu relógio. É lógico que a grande maioria desses itens aqui é vocês mesmos que podem fazer, com exceção da manutenção preventiva, tá? E a manutenção corretiva que vocês podem fazer e o teste de vedação, que provavelmente isso aqui você vai ter que procurar um bom relojoeiro para se fazer. O resto, todos eles você pode fazer você mesmo em casa. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, diz aí pra nós o que você achou desse vídeo. E principalmente, tá? Se você concorda com o que eu falei, o que eu não falei, certo? Se eu deveria ter falado mais alguma coisa. E principalmente, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos e acompanhar as nossas postagens diárias. Valeu? Um grande abraço!